Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus, que será transmitido pela TV Manaim, pelo nosso canal oficial do YouTube. E nosso tema hoje será: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. E nós estamos aqui hoje conosco para esse assunto o pastor Guilherme, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcelo, companheiro Felipe, os irmãos que estão assistindo. E nós queremos sempre reforçar para que aqueles que estão acompanhando o programa da família compartilhem esse conteúdo e não deixem de comentar aqueles que assistem pelo YouTube. Também conosco está aqui hoje o pastor Felipe Armon. Felipe, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor, pastor Guilherme, a todos aqueles que estão assistindo este programa. Pedi ao pastor Guilherme para ler o texto base que foi citado no nosso tema de hoje. O texto base do programa de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 29, que diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Primeiro, dar uma explicação no contexto histórico desse provérbio. Explicar também que embotaram quer dizer os dentes ficavam manchados, ficavam ásperos, devido à uva ser verde. Mas qual é o contexto histórico aqui? Isso era um provérbio popular em Israel, muito conhecido. Não somente Jeremias vai citá-lo, como também o profeta Ezequiel, muito tempo depois. Você vê que é um provérbio que passou gerações. E qual era o princípio básico desse provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram manchados, embotaram. Era o seguinte, de que os erros dos pais refletem na vida dos filhos, que o comportamento dos pais influenciam a vida dos filhos, que os filhos eles acabam levando, às vezes, sobre eles a consequência de atitudes dos seus pais. Então, para abrirmos esse assunto, eu acho que nós podíamos colocar aqui na pauta o primeiro tema, o primeiro ponto, o primeiro item, que seria: o que leva alguém a comer uvas verdes? Eu diria que é a fome. Sim. Porque se a pessoa tiver uvas maduras ou outro tipo de alimento, ela jamais vai querer comer uvas verdes. Jamais. Então, se ele está ali, ele ou a família dele, se ele está com fome, olha, a pessoa quando está com fome e não tem nada, ele não tem muito o que escolher. Você vê que pessoas em situações mais críticas comendo coisas que, né, porque a fome traz essa situação, né, esse desespero. Então, você está com fome, você não tem o que comer. Quem está com fome não vai esperar 6 meses a uva amadurecer. Ele vai comer o que tem. Então, eu acho que esse primeiro ponto que nós poderíamos trabalhar aqui é essa fome. É a fome que faz alguém comer uvas verdes. E aí, como é o assunto da família, é um assunto ligado aos pais, os pais têm essa fome. Há uma fome que nós temos como pais. Qual é a fome que nós temos? De ver os nossos filhos cheios do Espírito Santo. De ver os nossos filhos se casarem bem. Nós temos essa fome de vê-los tendo experiências com o Senhor, amando o Senhor, se tornando um bom cidadão, com caráter. Eu acho que esse é um anseio que é muito forte em todos os nossos pais. Sim, hoje nós podemos concluir assim, de início, que os pais, quando têm os seus filhos, ele já tem essa ansiedade, que é natural até, de ensinar o filho. E a própria Bíblia diz que nós devemos ensinar eles no caminho. Então, é uma necessidade, é uma ansiedade que já vem com os pais, já é natural do homem, de ver uma prosperidade, de ver o filho dentro da igreja, do ambiente espiritual, tendo as suas experiências logo cedo, não é? De ver o filho mostrando resultados que às vezes não são de imediato, mas os pais querem ali. Isso é bom, porque
Se os pais também não tiverem esta fome, não haverá um progresso, não haverá um planejamento, não haverá um projeto para os filhos. Verdade. Se os pais ficarem inertes, não, os filhos não vão progredir. Então, esta fome, ela tem um sentido natural e bom na vida do homem, na vida dos pais, né? De vê-los sendo prósperos, tanto no ambiente espiritual e tanto no ambiente material. Ou seja, é necessário. É necessário. E uma coisa que pode acontecer, e às vezes se identifica isso na igreja, é que às vezes o pai tem essa fome em relação à vida espiritual dele e não tem com os filhos. Ele tem essa fome dele crescer espiritualmente, dele ser mais ousado, de fazer a obra, e ele não tem essa mesma fome com os filhos. Ele deixa por conta. E isso é perigoso. Isso é uma falha. Verdade, pastor. E dentro desse ponto, eu acho que os pais precisam ter essa preocupação, dar essa atenção à vida espiritual também dos filhos, né? Deles buscarem ao Senhor, deles se voltarem para o Senhor. É lógico que a preocupação com si próprio é natural e é, às vezes, até prioridade, mas nós precisamos dar essa atenção também aos nossos filhos, à nossa família, para que eles possam evoluir na presença do Senhor, conhecendo um Deus que nós conhecemos, tendo as experiências e tendo um caminho firme na presença do Senhor. Amém. E para nosso consolo, né, todos os pais que têm essa fome, né, de ver seus filhos cheios do Senhor, a promessa, a bem-aventurança de Jesus foi essa: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quer dizer, o Senhor tem muito para dar, né? O Senhor tem fartura para dar. Passando para o próximo ponto, é a questão agora da uva verde. Então o pai, nessa fome de ver o filho crescer espiritualmente, nessa ansiedade até, ele acaba às vezes colhendo a fruta antes da hora. Que aí é aquilo que vem a colheita. Ele está com tanta fome de ver o menino, a sua filha, sendo aquela bênção, e que ele não tem paciência de esperar, né, Felipe, de esperar a uva amadurecer, de esperar a planta seguir as suas etapas. Né? Sim. Nós podemos até fazer um paralelo, até uma comparação, pastor, em relação aos nossos filhos, como uma planta, como uma árvore que foi plantada. E tem até um texto que eu queria citar, que está no livro de Tiago 5,7, que diz assim: o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Muito bom. Então, o pai é o quê? É um lavrador. E como lavrador, ele precisa, né, ter aqueles cuidados com a terra, com a semente que vai ser plantada, mas ele precisa também aguardar aquele fruto, né, as suas fases, né, regar, cuidar, adubar, podar, e isso leva tempo. Isso leva tempo, isso precisa de paciência. E com os nossos filhos é da mesma forma, porque os nossos filhos, eles estão em crescimento, né? Tem a fase da infância, da adolescência, da juventude. Eles estão continuamente evoluindo, tanto emocionalmente, intelectualmente, até espiritualmente. Os nossos filhos não vão de um dia para o outro ter uma maturidade espiritual, né, ter uma firmeza na presença do Senhor. Isso vem aos poucos, isso vem com convívio com os pais como exemplo, isso vem, né, com os pais se dedicando aos filhos a conhecer a palavra. E é interessante, pastor, que cada filho tem o seu tempo. Né? Às vezes um pai tem 2, 3 filhos. Tem crianças que já têm uma definição mais cedo. Né? Você vê, às vezes, adolescente tem experiência com Deus, já tem testemunho, já dá bom testemunho. Outros demoram um pouco mais. Então, que é os pais, um conselho aos pais: aguarde com paciência. Muito bom. E no tempo certo você vai colher o fruto. É como a árvore, até a observação que o Guilherme fez aqui antes. Uma árvore, todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo. Exato.
E nem Exatamente. todas, às vezes uma está madura, a outra está de vez, outra está verde. Exato. É bem símbolo daqueles pais que têm mais de um filho. Você tem 2, 3 filhos, cada um vai ter seu tempo. Um vai estar mais maduro, aí o outro vai estar um pouco de vez ainda. E você vai... Grande parte da infância dos nossos filhos, na primeira infância, segunda adolescência, é um período, como o Felipe falou, de investimento. Uhum. A gente não vai colher muito naquela hora. A infância é um grande investimento, é adubar, é podar, é Sim. cuidar, é criar, é polir. Na hora certa, os frutos virão. Eu acho, por exemplo, um exemplo de um fruto verde, de colher uvas verdes, no sentido da vida espiritual dele, é cobranças antes da hora. Você quer fazer certas cobranças na vida espiritual dele, que ele está muito verde ainda. E aí isso vai refletir na vida dele amanhã. Né? Exatamente. O Felipe estava falando aqui sobre as fases do cultivo, e cada fase ela tem um desafio e um momento. Então, você lançou a semente na terra. Você tem que ter ali, qual é o desafio? É a terra não ficar seca. Você tem que ter a água ali, você tem que ter esse cuidado de regar até a semente germinar. A semente germinou, nasceu, aquela primeira planta ali, as primeiras folhas, o caule que ainda sendo sustentado, qual é? É você ter o cuidado. Qual é o desafio? É você ter o cuidado para não vir a formiga e cortar ali, vir uma praga e depois ela crescer um pouquinho. Aí você tem que continuar. Além do sol, do regar, de ver as pragas, você tem que ver se uma geada não vai vir ou se algo pode vir, um fungo, atingir aquela planta. Então, na nossa vivência com os nossos filhos, os cuidados sempre vão aumentando. De pequenininho, a gente pensa que vão diminuindo. Não, vão aumentando, porque vai preocupando mais. Então, ele vai crescendo, mas cada etapa você tem uma experiência, um desafio, mas o Senhor, nós, como servos do Senhor, ele tem sempre o escape. Ele sempre tem uma bênção para preservar aquela fase e naquele momento. Mas o que cabe a nós? A paciência. É o lavrador que tem que ter paciência. Não adianta. Cresceu hoje. Eu lembro que uma criança falou assim, ela plantou uma semente, ela falou assim, quando vai dar o fruto? Que ela já tinha acabado de plantar a semente na terra, ela já queria saber do fruto. E o que é natural aos nossos filhos, na inocência deles, mas nós, como pais, adultos, nós já temos que ter essa consciência de que há etapas, há os desafios daquela etapa, mas que o Senhor vai nos dar condição de tratarmos para que ela cresça e dê frutos sadios, não é? O exemplo prático sempre ajuda muito a entender e a enriquecer o tema. Eu estou aqui pensando em exemplos práticos. Em relação às uvas verdes, eu lembrei de João Marcos, que quando o Senhor separa Paulo, né, Saulo, e Barnabé para a primeira viagem missionária, se você separar a Paulo e a Barnabé. Sim. E Barnabé quis levar o sobrinho, que foi João Marcos, que é Marcos. Mas claramente ali ele era uma uva verde. Sim. Ele não estava maduro para uma viagem missionária com tantas oposições. Na primeira problema que teve, na primeira oposição que eles quase morreram, ele voltou, ele abandonou os 2 apóstolos. E Paulo ficou muito bravo com ele, inclusive. Porque colher a fruto antes da hora. Você vê que lá na frente você vai encontrar um João Marcos maduro, ele que escreve o Evangelho de Marcos. Sim. Ele é citado por Pedro na carta, Marcos, meu filho. Paulo vai escrever e dizer, me manda Marcos, que me é muito útil, porque agora ele estava maduro. Então, a gente conseguir investir na planta que é os nossos filhos e esperar a hora certa, e ter essa paciência. E um outro exemplo prático, a gente podia, não sei se devem falar um pouquinho sobre ele, mas só para servir como exemplo, de pais que têm essa fome de ver seus filhos crescerem no Senhor, é Ana. Eu acho que Ana é um exemplo de mãe que tinha essa fome, não é verdade? Sim, nós vemos que Ana, pastor, ela não queria só um filho, né? Ela tinha aquela questão de não poder, né, ter filhos, orou ao Senhor, mas você vê claramente nas atitudes de Ana que ela queria ter um filho, mas um filho que fosse um servo do Senhor, né? Acima de tudo. Tanto é que ela deposita, né? Ela entrega Samuel logo depois de desmamar. Ela já entrega aos cuidados do profeta, mas não deixou de acompanhar.
A gente vê ali na história que ele estava com Eli, Samuel estava com Eli, mas que Ana ia todos os anos acompanhando, né, esse cuidado que nós precisamos ter com nossos filhos. Você entrega ele nas mãos do Senhor, mas também tem a sua parte, de fazer a túnica, de orar, né, de buscar, de ensinar, de corrigir. E no momento certo, ele, né, foi um grande profeta, né, de Israel. E que paciência que Ana teve Bom, nesse muito bom. tempo, né? Porque você esperar um ano para você ver o seu filho e levar até ele uma túnica, que paciência, que perseverança que ela tinha de se manter naquela posição durante todos estes anos, até Samuel se tornar um profeta, né? Já se tornar na fase adulta. Então, nós vemos ali um exemplo extraordinário de plantio e de observar o crescimento até colher os frutos. E quem colheu? O povo de Deus colheu. Você viver e observar este crescimento na vida de um filho, quem vai colher esses frutos? Vocês vão colher, os pais, mas a obra de Deus vai colher Muito frutos. bom, né? Ela vai colher para a salvação, não é? E nós podíamos encerrar falando daquilo que seria o ideal. O ideal seria, os pais colheram uvas maduras. Exato. Então, os dentes dos filhos não ficaram manchados. Exato. Porque aí já é um outro lado. Quando você tem essa paciência de plantar, de adubar, de deixar a planta viver as suas fases, de não antecipar fases da vida da criança. Quando você colhe a uva madura, aí é o contrário, que a uva madura, primeiro que ela é muito saborosa, ela vai produzir as passas, ela vai produzir o vinho, ela é saudável. Exato. Então, como é saudável, como é bom, como é proveitoso, quando você colhe na hora certa, ou seja, a palavra ao seu tempo. É levar a criança a viver aquilo que é ideal para aquela fase dela. Então, ela está madura para aquilo, então você começa. E a conversa certa, ou seja, colher uvas verdes, um exemplo, vou tentar um lado muito pouco prático agora, é a palavra na hora errada. É você corrigir o seu filho quando você está nervoso, quando você está num momento explosivo. Eu acho que a gente podia fechar um pouco falando isso, de esse colher na hora certa, essa uva madura, porque isso não vai refletir na vida do filho, porque esse princípio aqui é muito verdadeiro. Quer dizer, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, ficaram manchados. E aí eu vou falar até mesmo da boca mesmo, dos dentes, que é o falar. Sim. Né? Porque como que os filhos são reflexos dos pais? Então você pega um menininho, sei lá, de 5 anos de idade, fala uma palavra horrível, uma palavra torpe assim, até pesada. Você fala, uma criança dessa idade, ele nem sabe o que está falando. Exato. É uma coisa às vezes tão imoral que você vê que ele nem sabe o que ele está falando. Mas por quê? É porque ele ouve os pais falando em casa. Exatamente. Ele ouve os pais falando em casa. Então os pais comeram e ele... Exato, ele vai comer também. Vai também, entendeu? Ele está ouvindo todo mundo falar. Exato. Então ele vê o tempo todo em casa as pessoas contando mentira. Então na inocência dele, na imaturidade dele, a mentira é uma coisa normal. Exato. Então daqui a pouco os coleguinhas todos sabem que ele é um mentiroso, que ele conta coisa que não acontece. Por quê? Porque o pai, eu fico imaginando aquela cena de uma família com fome, não tinha comida, quando ele pegava uvas verdes, ele comia e dava para os filhos também. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente podia encerrar, no sentido de... É a gente ter esse cuidado, né, de não cometer esse tipo de falha, de comer uva verde, ou seja, de dar aos nossos filhos algo que não é apropriado para o momento, ou eles não estão preparados, e nós, errando, eles observam. Nós até estávamos comentando aqui que a primeira infância ali é uma fase onde há um despertamento de aprendizado muito grande, isso está até comprovado cientificamente, né? As pessoas já falam isso, que as crianças aprendem no olhar, elas observam tudo, cada gesto, cada fala, o seu andar, o seu agir, o seu falar. Então, não passarmos coisas que não agradam o Senhor, mas nós até nos policiarmos para também não comermos. Por quê? Se os filhos comeram, é porque os pais antes comeram.
E deram, né? E deram, e o ensino veio errado. Então o Senhor estava falando aqui que não ia haver mais isso, não ia haver. E a partir de hoje, em nome de Jesus, nós queremos também dizer aqui que o Senhor vai operar essa mesma bênção sobre o povo dele, né? De não haver mais isso, que nós vamos dar frutos sadios para os nossos filhos, e nós também vamos nos alimentar da uva, que ela exala o seu aroma, ela tem as suas características de estar apropriada para o consumo, não é? Então, eu acho que nós temos que caminhar neste caminho aí, onde a uva, ela tem o seu momento de ser dada aos nossos filhos e a nós também. E traz muitos benefícios, né? Traz muitos benefícios. Como a uva, passas, o vinho. Um bom exemplo aqui para a gente fechar é de Jesus, porque Jesus é nascido de mulher, como homem, se fez homem, mas gerado pelo Espírito Santo. E ele só vai começar o ministério dele com 30 anos. Olha a espera, né, de Deus como pai para começar o ministério. Quer dizer, hoje nós temos nas nossas igrejas, por exemplo, muitos jovens com 20 anos, 22 anos, 25, 28, ativos, trabalhando. Não, o Senhor aguardou. Lógico, havia uma questão do cumprimento da lei, mas o número 30 na Bíblia, ele significa amadurecimento. Então, José só começou a governar o Egito com 30 anos. Davi só começou a reinar em Israel com 30 anos. Os sacerdotes só podiam começar a trabalhar no tabernáculo, no templo, com 30 anos. Jesus começa por quê? Porque o número 30 na Bíblia significa amadurecimento. Então, olha, quando eu falo de Jesus, porque ele era especial. Ele foi um homem perfeito. E mesmo o homem perfeito aguardou 30 anos. Esperando. Agora imagine nossos filhos, porque a gente não pode atropelar. Vai chegar o momento certo, vai chegar o chamado, vai chegar a operação do Senhor, porque tudo que é imposto, nós estamos falando de vida espiritual, estou falando dos estudos, não estou falando de educação, para ninguém confundir as coisas. Então, quando se colhe essa uva madura, os benefícios são muito grandes. Exatamente. Tem um texto em Colossenses, capítulo 3, verso 21, que diz assim: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então está falando aqui daquele momento certo, às vezes, de entregar a palavra, de corrigir, de não. Você entrega, você faz seu filho perder o ânimo, a disposição. Ele estava até naquela ansiedade de servir o Senhor. Então, você vai corrigir, você tem que saber no espírito a hora certa. Porque pode perder o ânimo. O assunto vai rendendo, né? Quer ver uma uva verde? Você, quando seu filho faz uma coisa errada e está na frente de todos os coleguinhas, e você corrige ele com todo mundo, criando um constrangimento. Isso aí são uvas verdes. Exatamente. Vai fazer amanhã ele reclamar do pai. Exatamente. Porque os dentes dele vão ficar manchados. Exato. Assim, me parece que o mais sábio, se quer corrigir seu filho, corrige depois à parte. Mas não na frente de todos os coleguinhas, deixa ele constrangido, com vergonha. Porque pra gente adulto não faz diferença, mas para ele é entender o mundo da criança, né? Mas nosso tempo chegou ao fim. Amém. Antes que toque ali a sirene. Felipe, Guilherme, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Estamos chegando ao fim deste tema e gostaríamos que esse texto se cumpra em cada lar que está conosco agora. Porque esse capítulo do livro de Jeremias era uma promessa do Senhor. São 2 capítulos cheios de promessas. E o texto que foi lido era uma promessa, na verdade. Nunca mais se dirá em Israel: os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficaram embotados, que ficaram manchados. Nunca mais se dirá isso. Ou seja, é uma promessa que o Senhor está estabelecendo agora sobre os nossos lares, que as nossas atitudes, os nossos hábitos, as nossas decisões não vão refletir de forma negativa na vida dos nossos filhos, mas será uma bênção para eles. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.